Oi pessoal, estamos de volta com a nossa breve reflexão sobre, espero que iluminadora, sobre o Apocalipse de São João. Hoje nós vamos ver Apocalipse capítulo 2, versículo de 8 a 11, que é a carta à igreja de Esmirna, que é uma cidade da Ásia Menor. Mas antes, não se esqueça de ir lá no nosso canal no YouTube, para poder ver o vídeo inteiro, dar o seu like, acionar o sininho, compartilhar com as pessoas que você conhece. Eu vou primeiro ler, então, o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo de 8 a 11. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, aquele que estava presente, que estava morto e reviveu. Conheço tua tribulação e tua pobreza, mas és rico. Os que se dizem judeus te injuriam, porém são uma sinagoga de Satanás. Não temas o que deverás padecer, pois o diabo vai pôr na prisão alguns de vós, e sofrereis durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, escute o que diz o Espírito às igrejas. O vencedor não sofrerá a segunda morte. Então é um texto que tem algumas expressões estranhas para nós, né? Sinagoga de Satanás, 10 dias, segunda morte, primeira morte, segunda morte, né? Então vamos refletir um pouquinho sobre essas expressões. Apocalipse 2, 8 a 11. Esmirna ficava perto de Éfeso. Ela foi destruída cerca de 600 anos antes de Cristo por terremoto, mas da morte voltou à vida, foi reconstruída. Naquela região tem muito terremoto até hoje, a Turquia, né? Essa região da Ásia Menor, das igrejas, é a Turquia. A Ásia Menor é atualmente a Turquia. E tem muito terremoto naquela região, como está tendo até hoje. Então ela foi destruída por um terremoto. O autor do Apocalipse apresenta Jesus como aquele que esteve morto e voltou à vida. Talvez fazendo referência a esse fato histórico da comunidade de Esmirna, né? Ela foi destruída e foi reconstruída. Ela morreu e voltou à vida, né? Esmirna era fiel ao imperador romano, por isso é comparada a uma coroa. Os seus edifícios, na cidade de Esmirna, eram construídos ao redor da colina Pagos, um morro chamado Pagos. Então formavam uma coroa ao redor dessa colina. A cidade reconstruída era uma coroa de estrelas, era protegida pela deusa Cibele, a deusa pagã, com uma coroa na cabeça. Pode olhar lá no Google, Cibele é uma deusa com a coroa na cabeça. Prêmio para o vencedor era uma coroa. Quando alguém ganhava uma prova qualquer, recebia uma coroa de folhas, né? Mas uma coroa. Na cidade de Esmirna havia um templo dedicado à deusa Roma, outro templo dedicado ao imperador Tibério e ao Senado romano, e outro à deusa Cibele, que era a principal divindade da Esmirna pagã. Essa Cibele era frequentemente apresentada então com uma coroa na cabeça, uma muralha na cabeça, né? Uma coroa de muros na cabeça. Havia em Esmirna uma comunidade de judeus e uma comunidade de cristãos. Era uma cidade fiel à palavra de Deus. São Policarpo foi seu bispo na primeira metade do século II, São Policarpo. São Policarpo de Esmirna era o bispo que foi o último que conheceu um dos apóstolos, São João. Ele foi discípulo de São João. Então foi o último da segunda geração dos apóstolos, dos discípulos, que conheceu um dos apóstolos. São Policarpo de Esmirna. Ele foi discípulo direto de São João Evangelista, né? Foi martirizado, São Policarpo, em 155 d.C., aos 85 anos de idade, que era muito raro acontecer uma pessoa viver tantos anos, era muito raro. Foi queimado numa fogueira, pois se recusou a renegar Jesus. Ele dizia, olha, ele nunca me fez mal, só me trouxe alegria. São Policarpo falando de Jesus, ele nunca me fez mal, só alegria. Então não vou renegar Jesus. Por quê? E Jesus falou isso, não falou? Eu passei por aqui fazendo bem. Bem, se eu falei mal, onde está o mal? Mas se eu falei bem, por que você me bate? Jesus falando para os seus algozes, né? A carta a Esmirna apresenta Jesus como primeiro e último, o crucificado que voltou à vida, que ressuscitou, como a cidade também voltou à vida. A comunidade de Esmirna sofreu tribulação por causa da perseguição. Ela foi muito perseguida, porque era uma cidade muito ligada ao imperador. E a comunidade de cristã estava lá, né?
não teve defeito, porque foi fiel. Seus membros eram indigentes e pobres. Pobres, não eram pessoas ricas, eram pessoas pobres. Então matar um pobre não tinha diferença, fazia diferença para eles, né? Era uma comunidade de pobres, mas era rica, porque resistiu ao poder econômico que geralmente explora as pessoas. A comunidade era acusada de blasfêmia por um grupo de judeus, que não eram judeus, mas uma sinagoga de Satanás. O que é a sinagoga de Satanás? É um conflito entre judeus cristãos e judeus fariseus. Judeus que não eram cristãos. Porque os primeiros cristãos geralmente eram judeus, né? Então, a sinagoga de Satanás é o conflito entre os judeus cristãos e os judeus fariseus. Judeus cristãos, os judeus que se converteram a Jesus. E os judeus fariseus que não se converteram a Jesus, continuaram judeus mesmo. Essa expressão sinagoga de Satanás designava apenas um grupo adversário que pensava diferente, seguia outra orientação. Não é que Satanás tinha essa conotação que tem para nós hoje, de um demônio, diabo, não. Satanás era só adversário. Para o judeu, Satanás não tem essa conotação negativa, diabólica que a gente tem hoje. Sinagoga é um local de reunião para ensino, não é uma igreja. É uma sala que tem móveis, tais como aqueles dos engenheiros, onde eles põem aquela planta da casa, né? É um móvel especial para a sinagoga. E lá eles põem a Bíblia em hebraico para estudar. É um local de estudo, não é uma igreja. É só a celebração da palavra. Então, sinagoga é um local de reunião para ensino, né? Sinagogos, gogos é ensino, né? É uma reunião. Satanás significa simplesmente adversário. A sinagoga de Satanás. Jesus diz para a comunidade não ter medo, porque a tribulação vai durar apenas 10 dias. O que significa os 10 dias? Significa curta duração, só isso. 10 dias é o modo de falar que vai passar rápido, né? Daniel também fala isso no capítulo 1, versículos 12 e 14, sobre exatamente esses 10 dias. É um tempo que vai passar, de duração curta. Quem for fiel até o fim, vai receber a coroa da vida. Quem for fiel, ficará livre da segunda morte. O que é a segunda morte? Nós estamos vendo nossos vídeos, que são rápidos, só alguns conceitos mais importantes. Não dá para aprofundar demais, porque senão o vídeo fica muito grande. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é a morte da morte. Quer dizer, a morte vai morrer, vai ser lançada no lago de fogo, vai ser superada. Ser lançada no lago de fogo significa ser superada. São 4 coisas que vão ser lançadas no lago de fogo. O dragão, que é o mal, a besta principal, que é o Império Romano, a segunda besta, que é o entorno do Imperador Romano, que oprimia os cristãos, e a morte. É a quarta que vai ser lançada no lago de fogo. É só um modo de falar, né? Que vai ser superado. É só uma linguagem diferente. Isso está confira Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Então, a morte não vai ter mais poder sobre os homens. O que é então isso? A ressurreição. Então, a morte da morte é a ressurreição. A morte vai morrer, não vai ter mais. É a ressurreição, é a segunda morte. A primeira morte é a morte física, a segunda morte é a ressurreição. Então, mesmo que o Império Romano mate os que resistem a ele, estes serão vencedores, terão a vida garantida para sempre. Enquanto a cidade de Esmirna era fiel ao Império Romano, a comunidade cristã de Esmirna era fiel à palavra de Deus. Então, esse aqui é o contexto da carta a Esmirna. Por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.